Olha, um relatório da Comissão sobre Conexão Social da Organização Mundial da Saúde indica que uma pessoa em cada 6 no mundo é afetada pela solidão. O levantamento ainda mostra impactos significativos na saúde e no bem-estar dessas pessoas e por isso é tão importante cuidar da saúde mental e das relações interpessoais. Uma psicóloga vai explicar para a gente como as pessoas estão passando por esse processo, como é que elas devem agir. Você se sente sozinho? É um sentimento que toma conta de você, de solidão? Inclusive, você pode participar aqui do Bom Dia no 981819700, dizendo como você venceu isso, como você está passando por essa situação. A gente sempre troca essa ideia por aqui. Silvia Torres vai trazer detalhes. Silvinha, é um sentimento difícil, mas que cada vez mais tenho certeza que muita gente se identifica com essa solidão. Principalmente, depois que a gente passou pela pandemia, né, e aí a gente se voltou muito também às tecnologias, né, à tela, e isso tornou a gente mais isolado, né, e há uma diferença em querer ficar um pouco reservado mesmo, né, e você permanecer em solidão, né? Que aí sim pode trazer sérios problemas à saúde. Por isso que eu vou conversar com a Giovana Petrucci, ela que é psicóloga, para a gente entender a diferença, não é, Giovana, entre solitude, solidão. Bom dia. Então, comece explicando para a gente sobre o que é a solidão, o que é a solitude. Bom dia. Bom dia, Silvinha. Bom dia a todos. Então, esse tema é super relevante, considerando que a saúde é considerada não só como ausência de doença, mas como bem-estar físico, mental e social. Então, a solidão é considerada aquela emoção que a gente sente quando a gente está mesmo rodeada de pessoas, mas sentindo um vazio, né? Se sentindo só. Eu posso estar cercada de milhares de pessoas, mas eu estou sozinha internamente. Já a solitude não, é o estado de estar só, mas por escolha. Eu opto por ficar sozinha, por ter aquela reserva por um tempo, para me sentir, para recarregar as energias, para aumentar o autoconhecimento. Então existe essa diferença, a solidão negativa, né? Essa solidão que pode levar a transtornos mentais, como depressão e ansiedade. E a solitude seria uma solidão positiva, né? Estar sozinho por escolha. Muito bem. Esse relatório, né, ainda aponta o seguinte, né, quem é que sofre mais com a solidão. E aqui diz o seguinte, que são jovens e pessoas que vivem em países de baixa e média renda, né? Impressionante como essa questão financeira atinge também as pessoas, né? E os adolescentes que estão bem suscetíveis porque estão lidando diretamente com... A fase já não é fácil, mas estão diretamente lidando com telas, não é? E transferindo essa conexão social para essa conexão digital. É verdade, Silvinha. E assim, estávamos acostumados a ouvir esse dado entre os idosos, né? Idosos que são mais solitários. E aí quando a gente vê esse número crescendo entre os jovens, não é? Isso nos chama a atenção. Não só a questão social, né, de estrutura das cidades, mas a gente vê sim o impacto, né, da pandemia, o uso mais acentuado das telas. A gente não pode demonizar as telas, né, mas a gente poder escolher como é que eu vou utilizar essas telas. Por exemplo, usar o meio digital para grupos de estudos, né? Exatamente. São formas de se socializar, de romper um pouco com a solidão, mas usar as telas para estar ali isolado, se escondendo desse meio, né, de contato social, de interação social, pode ser prejudicial. E aí a gente pensa nos jovens como um grupo de risco, porque a pandemia os privou de ter esse contato social numa época do desenvolvimento em que os adolescentes começam a experimentar as habilidades sociais. Então, muitos não tiveram essa oportunidade, né, de desenvolver as próprias habilidades sociais e aí chegam na juventude e na vida adulta com essa carência. E aí a gente precisa ter um olhar mais específico para esse grupo, né, nesse momento. Muito bem. E o que fazer, então, para a gente entender se a gente está dentro desse processo de solidão, né, que é um processo que pode até levar à morte, né, de acordo com esse relatório também, né, que aponta aí pessoas que morreram exatamente em decorrência da solidão que provocou aí doenças mentais, né, de ordem mental. E o que fazer, então, para a gente se livrar desse cenário de solidão? Primeiro vamos tirar o estigma, né? Então muitas pessoas pensam que estar sozinho é vergonhoso. Então, eu não tenho coragem de ir a um cinema sozinho, de ir a um café sozinho. Muitas vezes é por escolha, não é problema, né? O problema é quando aquela solidão está ali e eu desejo ter contato social e não consigo ter. Não é em quantidade, mas é em qualidade de contato social, né? Então a gente pode pensar assim que essa solidão negativa, ela é tão danosa que ela afeta até biologicamente o nosso corpo.
corpo, a gente entra no estado de estresse que libera neurotransmissores que são prejudiciais ao nosso organismo, podendo gerar doenças, não só como ansiedade e depressão, mas pânico, obesidade tipo 2, tem outros problemas físicos que podem decorrer da solidão. E aí, o que é que a gente pode fazer, né, para ir trabalhando isso? Se você reconhece que está nesse estado de solidão, primeiro buscar ajuda, uma ajuda profissional. Né? Muitas vezes o profissional ele vai estar preparado para entender, para ajudar aquela pessoa a entender se aquela solidão ela precisa de ser combatida ou não. Né? Então o profissional vai olhar para aquele indivíduo, pensar qual é a realidade dele, que atividades ele pode inserir na rotina que possam ajudá-lo a se socializar. E a gente pode pensar no dia a dia em coisas práticas que a gente meio que perdeu com a pandemia. Então muitas vezes está no ônibus ou está ali aguardando numa fila e parar o uso do celular, trocar uma conversa, até para treinar essas habilidades. E o mais importante, não é quantidade de interações que a gente deve procurar, mas é qualidade, é a gente saber construir, né? Quem é o meu grupo, quem é a minha rede de apoio? Eu penso muito nisso, né? Com quem eu me sinto à vontade? Com quem eu posso contar quando eu não estou bem? Eu tenho alguém com quem eu possa contar? Então procura nomear quem são essas pessoas e procure as pessoas. Hoje em dia as pessoas acham que vão importunar, não podem pedir ajuda, né? E ficam ali intimidadas. Isso é muito importante você dar o primeiro passo, sabe? Às vezes fica só esperando, como se a responsabilidade fosse total daquela outra pessoa, né? Mas é importante dar o primeiro passo, dizer, olha, eu quero estar com você. Isso, e a gente pensa que vai incomodar o outro, mas muitas vezes o outro está ali ansioso para ter aquele contato também, né? Então vamos buscar, né? Assim, buscar fortalecer as nossas redes de apoio, buscar fortalecer os vínculos que muitos deles foram ali perdidos na pandemia. Isso é o básico, né? Mas a gente sabe que a pandemia nos prejudicou nisso. Então retomar esses vínculos e fortalecer no dia a dia a nossa rede de apoio é fundamental para a gente combater essa solidão. Giovana, muito obrigada. Foi ótimo o nosso papo aqui. É isso, Amy. Realmente, vira e mexe, a gente traz esse tipo de assunto aqui para a gente conversar, não é? Porque a gente tem que lembrar que a gente é para interagir. A gente é um ser que interage, é de conexão social, né? É preciso isso. E como a Giovana apontou, não é quantidade, é qualidade. É buscar realmente aquelas pessoas que a gente se sente à vontade de lidar, de conversar, de trocar, de ter apoio. É isso, Amy, é com você. Pois é, Silvinha, tem gente que está cercada de pessoas e mesmo assim vive essa solidão. Se você não vê saída, se você está passando por esse momento, procura também um especialista, ele pode te ajudar nesse processo. Obrigada, Silvinha.